Pedro, boa noite. Boa noite. Queria que você explicasse a estratégia que você usou para poder hoje fazer essa partida contra o Fluminense e qual o tamanho do golpe, esse gol aos 50 minutos aqui no Maracanã. Eu acho que o golo, na forma como aconteceu, é um bocadinho consequência daquilo que foi toda a história do jogo. Nós tivemos tempo para trabalhar este 11 ao longo da semana. Era aquele que nós acreditávamos muito em termos da forma de abordar este jogo. Fê-lo muito bem ao longo da semana, inclusivamente naquilo que foi o jogo de preparação. E hoje, aqui, inexplicavelmente, é essa a palavra que eu usaria, não conseguimos pegar no jogo nem com a bola na primeira parte, nem conseguimos ser agressivos na pressão alta ou numa zona mais adiantada do campo. E isso fez com que o adversário fosse nitidamente superior a nós, fez com que nós estivéssemos remetidos essencialmente a defender em zonas mais baixas, e defendendo em zonas mais baixas, penso que o fizemos bem. Não houve nenhuma situação assim de grande perigo evidente em termos de oportunidades do adversário, apesar de ter um maior controle do jogo com a bola, uma maior presença no nosso meio campo, mas não tinha tanta capacidade de criar essa última jogada. Ao intervalo, entendemos a necessidade de fazer aquelas alterações, precisamente para ter jogadores que se mostrassem mais ao jogo, que tivessem a oportunidade de ter mais a bola. Sabíamos que quisemos arriscar, mas sabíamos que arriscaríamos esse tempo todo com o próprio Neymar e com o próprio Soteldo, em termos daquilo que seria o que queríamos, e com o David, a possibilidade de sermos mais agressivos na pressão sobre os zagueiros e também de ter maior capacidade de atacar as costas. Não tivemos, em espaços conseguimos ter um pouco mais a bola quando o Neymar pegou no jogo. Quando o Bom Tempo entrou, a equipa também teve a capacidade de ter um pouco mais de bola, mas nunca tivemos a capacidade de a levar com perigo à última zona. Eu acho que existia espaço na profundidade, inclusivamente o Tiago, quando jogou a mão à perna nos últimos 10 a 15 minutos, queríamos explorar esse espaço e nunca o conseguimos fazer. E depois acontece o gol, no momento em que já toda a gente esperava que o jogo terminasse empatado, mas por aquilo que o Fluminense fez no volume total do jogo, eu diria que eles são justos vencedores. Boa noite, Pedro Caixinha, Thiago Jordão, Varanda Futebol Debate. Caixinha, eu gostaria que você fizesse uma análise do que, na sua visão, deu certo e o que deu errado na partida, com base no que você treinou durante a semana. O que você vê que deu certo e o que deu errado com base nos seus treinamentos. Obrigado. Olha, não deu praticamente nada certo em termos daquilo que foi a primeira parte. Vou-lhe explicar porquê. Nós queríamos criar contra o meio campo do Fluminense aquilo que era uma superioridade numérica com 4 jogadores, ou 5 jogadores que podiam fazer esses 4 jogadores, sendo o Escobar, um deles podendo vir por dentro quando a bola estava do lado contrário, os 2 médios, o João Schmidt e o Pituca, o Rolaiser e o próprio Tassiano, não tanto de associação, mas pelo menos em termos de posicionamento para poder ocupar esse espaço. Sabíamos que os dois centroavantes, o Lima e o Cano, eram os dois que pressionavam na primeira linha. Os 2 médios normalmente não vinham, hoje o Martinelli foi um pouco mais na frente e nós não conseguimos criar essas superioridades, encontrar esses espaços para podermos ter mais a bola, criar associações e depois poder criar desequilíbrios no lado do Arias, porque o Arias normalmente era aquele jogador que não desce tanto a ajudar o lateral quanto o faz o Cano. Mas não tendo a bola foi muito difícil de fazer isso. E isso levou a que a equipa tivesse longa. A equipa não teve a bola, teve longa, não estava a ocupar bem o espaço, o que quer dizer que, consequentemente, quando tínhamos que pressionar, também não o fizemos. Aquilo que é a responsabilidade e a tarefa do centroavante de dividir os zagueiros e criar uma zona de pressão, ser ele o interruptor ou o gatilho desse momento de pressão, não resultou. Ou não ter resultado, os nossos médios também chegaram praticamente sempre atrasados e aquilo que era a nossa vontade de pressionar e muito o adversário praticamente é gurada quando a distância que tu tens do adversário é superior a 2 metros e não podes efetivar e intensificar essa pressão. Então isso deu com que o adversário jogasse praticamente a seu belo prazer, que nos metesse para defender a nossa área, o que acabámos por fazer bem,
mas fomos muito pouco inoperantes, agressivos e de presença ofensiva naquilo que era a vontade clara e expressa na preparação deste jogo de o ganhar. Pedro, boa noite. João Lopes, na Mosaico Esportivo. Eu queria saber como é que é a sua função dentro de um vestiário, tentando separar toda essa expectativa em volta do Neymar. Né? A gente veio muitos torcedores, tanto de Fluminense quanto na torcida do Santos, vieram para ver o Neymar. Como é que você consegue separar essa expectativa para não entrar no vestiário e atrapalhar o Santos? Não, essa expectativa não entra no vestiário, muito menos ao nível de um jogador como o Neymar, tão experiente e tão conhecedor desta realidade. Apenas e só se trata de um regresso após 12 anos ao Brasil, mas ele tem um capital de maturidade e de experiência, de saber lidar com este tipo de situações. O grupo também tem essa capacidade, a forma como entende a importância que ele tem no grupo. Voltou agora a jogar, infelizmente, depois de tanto tempo. Obviamente ainda está à procura do seu ritmo, tem feito um grande esforço para encontrar o equilíbrio e para encontrar também a capacidade de estar mais preparado para. Hoje viu-se que é um jogador totalmente diferenciado, mesmo não tendo ainda esse ritmo de jogo, e está com vontade de levar a equipa no caminho que ele muito bem conhece. Boa noite, Pedro Caixinha, Thiago Brandão da Litoral News. Ainda sobre Neymar, eu queria saber se é uma orientação sua ou parte do jogador, porque a gente viu o Neymar recuando muito para fazer essa saída de bola junto aos volantes. E é algo que ele fez durante toda a carreira, mas isso acaba limitando a chegada dele, às vezes, voltando de lesão, né? No ataque ele tem que percorrer o campo inteiro. Eu queria saber se isso é uma orientação sua, de ajudar na saída de bola, ou se parte do próprio Neymar, recuar um pouco para ajudar lá atrás. Não, parte dele, e ele tem esse entendimento do jogo. Nós não podemos limitar um jogador que tenha essa capacidade, que tenha esse entendimento do jogo, e quando o deixa para pegar no jogo em termos da construção, na zona dos médios, que seria a responsabilidade dele poder assumir isso. Eu lembro-me da primeira ação que ele fez logo, onde eliminou logo todo o meio campo adversário e foi por ali afora. Então ele tem também essa capacidade, ele tem esse entendimento do jogo, de quando a bola não lhe chega, ele tem que procurar o jogo, porque tem que ser um jogador que tem que ser sempre parte ativa do mesmo, e se a bola não estiver com ele, obviamente ele não está em jogo. Então ele tem essa capacidade. É importante que a bola lhe chegue em zonas mais adiantadas, digamos assim, em termos daquilo que nós queremos fazer servi-lo para que ele possa desequilibrar, porque ele tem, de facto, encarando a última linha, muitíssima qualidade, e tem indiscutivelmente também aquilo que você disse, ele tem uma chegada na área incrível e brutal quando a equipa consegue caminhar junto. A última aqui. Pedro, a gente sabe que o futebol é feito de resultados, por mais que nós saibamos também que muitas vezes os trabalhos eles são feitos a longo prazo. Mas o Santos, em 9 pontos disputados, conquistou apenas 1. Né? E a gente sabe que o torcedor começa a cobrar mais, internamente dentro do próprio clube tem mais cobranças, e você já disse também que não se deixa levar pelas cobranças. Mas a pergunta que eu te faço é: o Pedro Caixinha e a sua comissão técnica entendem que ainda conseguem extrair desse elenco muito mais do que vem esse elenco apresentando até aqui? Vocês acham que conseguem ainda fazer esse elenco dar respostas dentro de campo para poder dar a volta por cima nesse mau início de Campeonato Brasileiro? Em primeiro lugar, assumir todo esse mau início. É indiscutível, os resultados falam por si, e como muito bem disse, são os resultados que marcam a diferença em termos daquilo que é a nossa vida como treinadores. Agora, isso não muda nada em mim, não muda nada na forma como eu vejo o jogo, não muda nada na forma como eu me predisponho a trabalhar, não muda nada em termos daquilo que é a minha crença, em termos da minha capacidade de levar o grupo a fazer aquilo que temos capacidade para fazer. E isso ainda me dá mais força. Eu tenho essa força interior em mim que, nestes momentos, é quando eu ainda dou mais e o melhor de mim. Por isso, a resposta é sim, totalmente. Obrigado a todos. Pedro Caixinha. Boa noite. Encerrada a coletiva.